Quando a gente fala de sexo, o sexo ele precisa de um preparo, ele precisa de um certo conhecimento. Quando que se pode começar a falar de sexo com crianças? Quando começa a preparar o menino e a menina para que mais tarde, lá na frente, ele venha ter uma vida sexual normal e saudável? Veja bem, dentro de uma família, os pais devem falar sobre o sexo e a sexualidade desde muito cedo. Então, lá, vamos pensar assim, 2, 3, 4 aninhos, né? O pai ou a mãe vão tomar banho com o filho. O que eles devem estar fazendo? Nominando as partes do corpo. Assim, com essa simplicidade, esse aqui é o pé, esse aqui é a mão, né? Esse aqui é o pênis, essa aqui é a vagina. E não ficaram se utilizando de nomes assim populares, pipi, perereca, né? Na verdade, estão denegrindo o corpo humano, infelizmente. Às vezes o pai, porque, né, quando eu falo pai, estou me referindo também à mãe, né, esse complexo familiar, não estão preparados, não estão libertos para falar, né, os nomes corretos do próprio corpo, porque não aprenderam. Então, eles vão passar para o filho dessa forma, né, sem essa clareza, sem essa espontaneidade, sem essa liberdade com o que se merece ser falado, né? Sem essa apropriação. Não, nós temos várias partes no corpo, né? E tem os nomes adequados. Claro que quando a gente pensar assim numa criança que já está indo para uma escola e que lá muitas vezes vai se encontrar pessoas não preparadas para essa questão da educação sexual e até mesmo contato com o amiguinho, então os pais também devem falar. Algumas pessoas falam pipi, algumas pessoas falam perereca, tantos outros nomes que existem, né, dentro dessa analogia aí com a genitália humana. Então, a criança deve ser orientada pelos pais, inicialmente, né, dentro de casa. E aí, assim, tanto o correto, como também os nomes populares, para que ele não fique solto quando ele vá para o social, ou perdido, assim, o que é isso? Eleni, você escreveu um livro com o título Educação Sexual Começa em Casa. Sim. Nesse livro você abrange esse assunto falando e orientando os pais e as pessoas mais próximas ao menino e a menina, ao adolescente, ao adulto. Como é que vai? De que idade a que idade você faz esse tipo de comentário e aborda esse assunto? Esse livro veio justamente, né, da minha prática dentro do consultório, orientando a pais que me procuravam, né? Olha, meu filho me perguntou como eu nasci, como eu respondo isso? Então, este livro, ele é todo embasado, né, em como lidar com a sexualidade desde muito cedo, porque a gente não precisa esconder nada das crianças, elas devem ser introduzidas ao assunto, né, desde lá, seus 2, 3 aninhos, desde que ela, né, começa a descobrir o corpo. Então, assim, quando a mãe orienta, essa aqui é sua mãozinha, é seu pé, enfim, o que deve falar? Você também tem uma vagina, o nome disso, né? Vagina, para o menino é pênis. Então, assim, não ocultar os nomes adequados para a criança. Então, isso deve ser falado desde o início. Quando os pais agem assim, falando do sexo da criança, às vezes apontando para o próprio sexo, olha a diferença da mãe com você, minha filha. A mãe já tem os pelinhos, você ainda não tem, porque o corpo da mulher, da mãe já é maduro, e fazendo essas referências, e atentando a criança para essas mudanças fisiológicas, a mãe está fazendo o quê? A mãe está mostrando que há um canal de comunicação nesse assunto. O filho vai percebendo que ele pode perguntar, né? Que ele tem essa liberdade. Então, isso é fazer a educação sexual dentro de casa. É assim que deveria se orientar, né? Desde muito cedo. Então, falando de situações mais simples, para a hora que a criança fazer uma pergunta assim, mais complexa, a mãe poderá, né, então, estar respondendo. Eu me refiro à mãe, mas eu estou lembrando que é a mãe no mesmo sentido que o pai. Independe, não é porque a mãe tem que orientar a filha e o pai orientar o filho. Não.
o pai pode orientar a filha e a mãe orientar o filho. Então tem que quebrar esse engessamento, essa vergonha que existe, né? Na verdade, é função dos pais, né? Essa orientação dentro de casa, essa educação sexual dentro de casa. O que a gente se depara muito é que, como esses pais não tiveram uma educação sexual, eles pecam muito nisso. Eles têm dificuldade para falar sobre esses assuntos com os filhos? Bastante dificuldades. E o que eu ouço muito no consultório é assim: não, Eliane, quando me perguntarem, eu respondo. Mas nenhum filho vai perguntar se ele não sentiu abertura para perguntar. E como é que acontece essa abertura dentro de casa? É justamente os pais falando no assunto. Assim como qualquer outro, por exemplo, essa questão de pagar as contas, né? Às vezes fica uma situação meio transtornada porque apareceu uma conta nova, ou então algum problema de saúde que se fala normalmente, naturalmente na frente da criança. Então, da mesma forma, esse assunto deveria ser abordado com naturalidade, com simplicidade e trazê-lo à tona com veracidade no dia a dia, porque a cada dia acontece alguma coisa diferente dentro de casa em relação, né, a essa vida afetiva e sexual, né, da sexualidade como um todo. Então, a criança precisa se manter atualizada. E as respostas, esse passar de conhecimento, de informação dos pais, tem que ser gradativo ao que ela pergunta? Sim. Gradativo ao que ela pergunta. Então, se ela perguntou tal coisa, você responde tal coisa. Não vem com um monte de outras coisas. Ah, porque já está na hora do meu filho saber. Não, peraí. Se existe essa proposta de ser falado diariamente, não vai ter essa necessidade de trazer todo um conhecimento que muitas vezes vai ali... Às vezes até assusta. Até assusta. E muitas vezes... o filho não está interessado nesse monte de coisa, ele está interessado naquilo que ele perguntou. Às E vezes ele não nem vai absorve. aproveitar. Não, ele não vai absorver tudo aquilo que o pai ou a mãe tem necessidade de falar, porque não tiveram e veem que precisam passar para o filho. Porém, eles não foram passando gradativamente, eles estão querendo passar tudo no momento só. E a nossa sexualidade, ela não se reduz em 1 hora, que seja em 30 minutos, 40. Né? Ela deve ser, assim, trabalhada no cotidiano, sendo falado, né? Explicado, trazendo informações. Né? É isso que vai ficar. Essa seria a verdadeira educação sexual.